Vasconcelos. São 2h08. Boa tarde para você que está na CBN nesta quinta-feira. Hoje é 26 de abril de 2018. Oi, Fernando Andrade. Oi, Tatiana Vasconcelos, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Sabe que a gente E tem o um Rio? encontro hoje? Encontro, sei. Sabe com quem a gente tem um encontro hoje? Sei, com a Encontro com Fátima Fátima Bernardes. Fernanda, adorei você falando de mim ontem no fim do programa. Você estava ouvindo? É, querido. Que medo. A Eu tô Fátima é sempre nossa ouvindo, ouvinte. viu? Atenção. É. Ela falou, você estava doente essa semana, não estava? Eu falei, tava. E ontem tava fanha, hoje a voz dela tá melhor, pessoal. Que legal. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, tô muito feliz. Eu realmente ouço nos mais variados horários, em alguns deslocamentos e tudo. Acompanho as colunas, gosto muito, me sinto super atualizada quando eu tô ouvindo. E tô feliz de estar participando aqui com vocês. Obrigada. Bom, já a gente começa a conversar com a Fátima. Antes, a gente precisa acionar o Rodrigo Serpa, em Brasília, que tem informação pra gente. Oi, Rodrigo, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde a você e a todos. Olha, o juiz Sérgio Moro disse que a defesa de Lula se precipitou ao pedir a transferência dos processos que envolvem o ex-presidente para São Paulo. Em despacho publicado agora há pouco, o juiz decidiu manter em Curitiba, sob sua responsabilidade, o processo contra Lula referente ao sítio de Atibaia. Moro ressaltou que já existe um recurso em primeira instância feito pela defesa do ex-presidente há 8 meses e que nesse recurso os advogados de Lula pedem a transferência do processo para São Paulo ou Brasília. Na quarta-feira, a gente lembra, a segunda turma do Supremo decidiu retirar de Moro trechos da delação da Odebrecht que envolvem o processo do sítio de Atibaia, porque não teria relação com os desvios da Petrobras. A defesa, então, pediu o envio desses processos para São Paulo e, na decisão de hoje, Moro disse que a defesa se precipitou porque o respeitável acórdão da segunda turma do Supremo sequer foi publicado e ele é necessário para que seja avaliada a extensão da decisão do colegiado. Moro disse ainda que, pelas informações disponíveis acerca do respeitável voto do eminente relator ministro Dias Toffoli, não há uma referência direta ao declínio da competência dele para julgar essas ações envolvendo o ex-presidente e que o ministro foi enfático no voto ao consignar que a decisão tem caráter provisório. Portanto, Moro decidindo que os processos relativos ao sítio de Atibaia ficam com ele até que seja julgado esse recurso da defesa de Lula em primeira instância, questionando a competência de Sérgio Moro para julgar a ação. Tati. Obrigada, Rodrigo. Agora em São Paulo, a participação do Ricardo Gouveia. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde também aos ouvintes. Uma mulher acabou de ser libertada, ela sendo feita como refém em uma loja do shopping Pátio Paulista, que fica aqui no centro de São Paulo. A Polícia Militar acabou de informar que terminou as negociações, esse homem se entregou, ele estava armado com uma faca e manteve essa mulher refém por cerca de 2 horas. A Polícia Militar não sabia inicialmente se tratava de um assalto, mas pessoas aqui do shopping informaram que ouviram gritos desse homem, dizendo que a pessoa que ele queria manter como refém era conhecida dele, provavelmente a mulher ou ex-mulher dele. Os policiais chegaram ao shopping pouco antes do meio-dia e começaram essas negociações policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais. Apesar do sequestro aqui no shopping Pátio Paulista, boa parte das lojas, a maior parte das lojas e a praça de alimentação continuam funcionando normalmente. Esse sequestro acabou agora há pouco, nesse momento a polícia acabou de informar para a gente que essa mulher foi libertada sem ferimento, o homem foi detido também, não está ferido, e esse assalto aconteceu, essa invasão ocorreu em uma loja da Polishop, de acordo com a própria Polícia Militar. Fernando. Tá certo, obrigado. Esse é Ricardo Gouveia em São Paulo. 2h12. Fátima Bernardes, jornalista, apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes, começou a trabalhar na TV Globo em 87 como repórter, passou a apresentar o Jornal da Globo em 89, depois passou pelo Jornal Hoje, pelo Fantástico e em 88 passou a apresentar o Jornal Nacional. 98, claro, é claro. 98 e ficou na bancada até 2011. Isso, 14 anos. Vamos começar do começo? Vamos. Você nasceu no Meier, Sim. ou no Meier, como dizem aqui. Como é que foram a sua infância e a sua adolescência? Na verdade, eu fui para o Meier com 6 anos, então eu considero ali a minha grande formação. Ali eu estudei, né, fui para a minha primeira escola pública, a Escola Londres. Depois eu
comecei a minha história com a dança num clube Mackenzie, que é um clube do bairro, e depois me transferi para uma academia que era referência na Zona Norte e referência de uma maneira geral no Rio de Janeiro pela excelência, onde eu tive professores incríveis de dança ligados ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ali eu estudei na cultura inglesa, ali eu estudei na Aliança Francesa. O bairro foi o meu lugar, realmente. Depois eu fui para o Pedro II na Tijuca, mas a minha referência continuava sendo o retorno para casa. Minha infância foi uma infância muito simples, uma infância que passava as férias brincando na rua. Eu ia perguntar, você brincava na rua? Brincava na rua. Minha mãe limitava um pouco os horários. Já tinha naquela época o horário do ladrão, que era logo depois do almoço, onde as senhoras normalmente dormiam e a rua ficava muito deserta. Era um horário que a gente não ficava na rua, até umas 2h30, 3 horas, depois voltava. Mas brincava muito e fazia muita dança. E estudava muito também. Então, assim, nas férias era a época em que eu realmente estava na rua. Durante o período escolar, eu tinha muito pouco tempo para isso, porque era estudar, dançar. Eu sempre fiz, desde os 7 anos eu comecei na dança. Então, foi uma infância simples, mas que me traz umas recordações muito boas do lugar. De conhecer os vizinhos, de fazer a festinha de aniversário e esperar a chegada dos amigos. Foi muito bom. Por que você começou a dançar? Olha, diz a minha mãe que desde que eu era muito pequenininha, eu ouvia na televisão alguma música, eu já me sacudia. E eu me lembro, assim, de muito pequena, acho que com uns 4 anos, 5, aqui no Rio chama, não sei como se chama no Brasil todo, mas essas sapatilhas que são as mesmas usadas pelo frevo, aquelas sapatilhas bem Maria Mole, que é um elástico bem molinha, que no carnaval a minha mãe comprava, e eu queria usar aquilo para o ano todo. E eu dizia que queria dançar. Quando eu tinha 7 anos, eu usava aquela bota ortopédica porque eu tinha uma pronação. E juntava os joelhos e separava embaixo os pés. E havia uma recomendação de bota. E aí o ortopedista, na época, falou que o melhor seria que eu fizesse balé. O balé clássico ajudaria muito, porque trabalha virando as pernas para fora, que é o famoso andeor. E eu me lembro exatamente dessa consulta, que era algo que eu já queria muito. A partir do momento que foi uma recomendação médica, a minha mãe procurou um lugar, e era o Clube Mackenzie, onde eu conheci a minha primeira professora, Marisa Estrela, e onde eu comecei, então, eu lembro da minha alegria, eu lembro da roupa que eu estava no primeiro dia de aula. Com lembro quantos anos? 7 anos. Uau! Ali eu comecei. E nunca mais parei. Quer dizer, nunca mais parei, não. E fui até me formar. Depois parei por 20 anos e voltei depois. Uhum. Você dançou dos 7? Dancei dos 7 até me formar na faculdade, continuei 20 dançando. E poucos. Eu parei depois, tentei voltar em 91. Eu parei lá pelos 8. Quando eu entrei no jornal, quando eu comecei no Globo, eu acho que eu já tinha parado, já não estava conseguindo fazia só ginástica, né? E aí depois eu tentei voltar em 91. Por sorte, teve uma campanha da Globo que era Tente, Invente, Faça um 92 diferente. Eu tinha voltado a fazer jazz sapateado e sapateei. Fiquei mega empolgada, achei que ia continuar e acabei, por conta do trabalho, parando de novo. E aí tive filho, então só retornei realmente a fazer aula em 2013. E tá fazendo até hoje? Faço até hoje. É mesmo? Direto. Regularmente? Regularmente. Muito bom. Você largou o balé para prestar faculdade ou você pretendia... Eu conciliei as duas coisas. Mas quando você prestou vestibular, você queria ser crítica de dança, não é isso? O que eu dizia, as pessoas levaram isso assim, não é que muito a sério. Não era que eu quisesse ser crítica de dança. Eu ficava pensando assim, eu danço há muito tempo. Se eu não vou ser bailarina profissional, e a minha segunda ideia sempre foi ser jornalista, eu pensava, quem sabe um dia eu não escrevo sobre dança, ou quem sabe um dia eu não vou cobrir, mas ainda era uma coisa muito inocente. Imagina se eu fosse ver de escrever de dança, eu estava morrendo de fome até agora, porque quase a gente, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem muito pouca coisa para mostrar, né, para retratar, não para mostrar espaços para que as pessoas se apresentem, ou a valorização da atividade da dança. Uhum. Então eu achava que um dia eu ia fazer isso. Eu não sabia que eu ia dançar no encontro até então, né? Eu não sabia que eu ia ficar dançando no palco. Hoje eu entendo porque que eu fiz dança por tanto tempo. Para poder dançar lá, funk, samba, chachado, forró. Que adora. Fernando, adora. você gosta de quando eu danço? Adoro. E também quando você canta. Não. Aí Tem que cantar brincadeira. mais. Não. Olha, eu só canto porque as pessoas acham que é tão ruim que elas ficam vendo para ver se vai piorar. Aí eu resolvi cantar. Se sobe a audiência quando eu canto mal, gente, eu tenho que cantar. Eu falo lá, gente. A gente pode fazer um dueto aqui, Fátima. Vamos nessa? Que eu canto também. Mal. Mas, gente, qual a graça de um karaokê com pessoas que cantam bem? Não tem. Não tem a menor graça. Eu canto Fuscão Preto como ninguém num karaokê. É maravilhoso. Aí você canta bem? Cantar bem tem um palco, né? Exato, vai fazer show. Ué, Eu vai gravar um disco. Eu lembro do Evidências. Fez sucesso. Esse aí eu ainda... Fernanda, eu ensaiei uns 3 dias pra cantar daquele sério? jeito. Eu ensaiei, aquele dia eu ensaiei.
porque eu queria fazer bonito pro Chitãozinho Chororó, mas é difícil, hein? Eu Ô, faria o música mesmo difícil. também. Mas, como era a música mais tocada e a pauta era muito em cima disso, mas eles foram super carinhosos. Até o maestro deles ensaiou comigo. Vai, Fê. Que legal. Fátima, vamos lá. Você cobriu muitos eventos esportivos. Em 92, estava nos Jogos Olímpicos de Barcelona, Copa em 94, depois Olimpíadas de Atlanta em 96. 2002, foi eleita a musa da Copa, foi Coreia e Japão. Cobriu também o Mundial em 2006 e 2010. Como é que começou essa relação com o esporte? E qual dessas coberturas foi a mais legal? Olha, é difícil escolher assim, né? A cobertura começou eu sendo surpreendida com a minha primeira convocação para 92. Até então eu era apresentadora do Jornal da Globo. Eu acho que o fato de ter coberto a Eco 92, eu fiquei no Fórum Global, no Aterro do Flamengo, fazendo cobertura ao vivo e entrando com flechas, aquilo talvez tenha despertado um olhar da equipe de esportes, achando que eu podia fazer uma coisa mais improvisada. E aí me convocaram para essa Olimpíada de 92. Então, claro que essa Olimpíada tem um marco na minha vida. O Brasil ganhou 3 medalhas, eu estava nas 3 medalhas, cobrindo as três situações, né? Então, óbvio, ver a primeira medalha na minha vida, e eu sempre gostei muito de esporte, porque eu sou muito ruim. Não faço nada, nem queimado eu jogo, queimada em São Paulo. Então, assim, eu fiquei encantada, mas eu assisto tudo. Desde pequena eu assistia com meu pai tudo, vôlei, basquete. Então eu fiquei fascinada. Cobri a medalha do Gustavo Borges, de prata, que foi, assim, incrível. Cobri o ouro do Rogério Sampaio. Quando achei que estava indo para cobrir o Aurélio Miguel, ele perdeu ainda no caminho. Quando eu cheguei lá, ele já tinha perdido, mas tinha o Rogério Sampaio ganhando tudo que é luta e fiquei. E depois cobri a primeira medalha por equipe olímpica, que foi o vôlei de quadra, né? Com a equipe de 92. Então, essa Olimpíada tem um peso importante. Claro que o primeiro título de 94 foi maravilhoso, mas eu só passei a acompanhar a seleção brasileira a partir do jogo com os Estados Unidos. Não, com a Holanda, perdão. A Holanda. O jogo do Brasil e Holanda foi nas quartas de final, em Dallas, onde eu estava, onde era o centro de imprensa. Então, eu fiz as quartas de final, semifinal e final. 2002, para mim, entra como o grande momento meu, porque eu tinha tido filho, eu estava 4 anos sem viajar, eu já estava no Jornal Nacional, o fato de estar ali me obrigava a estar sempre no Rio de Janeiro, então não fazia mais viagens, e foi uma retomada. Eu voltei para a rua, num país, numa Copa pela primeira vez em 2 países, e aí o Brasil tinha sido vice em 98, eu não estava, tinha ganhado em 94, estava em 2002 e o Brasil ganha de novo. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu vivesse aquele dia de novo daquela final. Foi um dia incrível, foi uma cobertura muito desafiadora, porque era muito improvisada. A gente fazia o jornal, às vezes, da porta de um ônibus, fiz de aeroporto, era uma Copa itinerante o tempo inteiro. Me senti circense mesmo, mambembe, e foi incrível isso, de poder acompanhar, de estar muitas vezes nos mesmos hotéis da seleção, o que acabou gerando uma aproximação, que gerou esse título que eu, na época, não imaginava que viria, e nunca entendi muito, mas óbvio que fiquei muito orgulhosa, muito feliz. O da musa? Que porque te parece ser porque musa para mim tinha um outro perfil, era aquela mulher assim maravilhosa, linda, né? bem diferente de você, né? Isso. Até parece. Não, mas assim, não eu, entendeu? E não naquele momento da minha vida, mas assim, foi muito. Eu acho que tinha uma parceria, tinha uma cumplicidade. A gente conversava muito sobre tudo, sobre filhos, sobre o casamento. A gente batia papo. E eu acho que isso deu a eles, sei lá, uma certa identificação comigo. E eu estava em todos os momentos. Também era assim, o Jornal Nacional era às 8 da noite, né? Aqui, e era 8 da manhã lá, 8h15 da manhã lá. Então, desde 5h30 eu estava de pé. E eu só ia dormir quando eles também iam, né? Porque eu tinha que ficar de olho, porque eu ficava apavorada. Esse negócio de você estar perto, você tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo. Então, eles me viam em todos os momentos. Eles iam tomar café, eu estava em pé. Eles iam almoçar, eu estava lá. Eles iam treinar, eu estava lá. Eles iam, acho que coitados, assim, tipo, vamos dar um título para essa moça para ver se ela dá uma folga pra gente. E foi incrível. Para mim, claro, que eu guardo essa Copa de 2002 num lugar super especial, Fernando. Muito legal. Ô, Fê, vamos falar do encontro? Vamos. Então vai. Você que Então quer tá falar bom. do encontro, dos temas que a Fátima aborda no programa e tudo que a gente Pois adora? porque assim, frequentemente você aborda pautas progressistas, né? Falam de igualdade de gêneros, transexualidade, homossexualidade, racismo. Por que você acha importante esses debates hoje em dia? Como é que foi o começo, a repercussão de pautas como essas,
Algumas, muitas vezes polêmicas, não Fátima? Olha, Fernando, eu nem sei, eu não categorizaria como pautas progressistas. Eu categorizaria como pautas importantes para o nosso dia a dia. A gente está vivendo isso tudo. Não adianta as pessoas não quererem discutir sobre isso. Eu acho que o que importa para a gente ter uma vida melhor é a gente ter respeito pelas pessoas. O que eu puder levar de informação que possa trazer algum tipo de reflexão e de mudança de posicionamento nas próprias pessoas, muitas vezes as pessoas sofrem sem ser necessário. Tem muita mãe com muita vergonha de ter um filho gay. Muita mãe com muita vergonha de enfrentar uma situação como essa, como eu acho que não tem porquê esse tipo de sofrimento. As pessoas são como são e compete a nós amar e respeitar. Então, eu vou por esse caminho, pelo caminho da informação, pelo caminho da discussão respeitosa, pelo caminho sem querer. A minha intenção e a nossa intenção no programa, não é minha, né, de um grupo de pessoas que trabalham lá, não é de convencimento, é apenas de reflexão. E essas pautas estão na nossa vida, a gente a todo momento se depara com elas, né? Tem assuntos que são muito difíceis. Acho que o assunto que eu vou tratar amanhã, para mim, é muito mais difícil do que esses que a gente acabou citando. A gente vai tratar de suicídio infantil e juvenil. Mas é necessário, os casos estão aumentando, então a gente sempre pensa de que maneira a gente pode tornar a vida das pessoas melhor. E eu acho que a gente só torna a vida das pessoas melhor quando a gente leva informação. Se eu tenho essa possibilidade, esse espaço para informar e fazer com que as pessoas reflitam, eu não vou perder tempo, né? Eu vou aproveitar esse espaço, sempre com muito respeito, respeitando a opinião de todo mundo, mas levando um pouco de quem sabe pensar de outro jeito, fora da caixinha, não pode ser deixar a nossa vida melhor, né? Uhum. Fátima, quando anunciou a saída dela do Jornal Nacional, disse que continuaria no jornalismo e que realizaria um sonho antigo. O encontro era um sonho? Por quê? Olha, assim, eu comecei a trabalhar em televisão e eu me apaixonei pelo veículo. Eu não imaginava trabalhar em televisão. Eu vim do Globo, fui fazer um curso de telejornalismo, porque sempre fui muito como é que eu vou dizer? Curiosa, muito inconformada com estar sempre no mesmo lugar. Não tinha tido aula de telejornalismo na TV, na universidade, fui fazer. Só que chegou lá e eu me apaixonei. E aí fui tocando a vida como jornalista. Aos poucos eu fui vendo que eu tinha uma paixão muito grande pelo próprio veículo, o imediatismo, a forma como a gente atinge as pessoas em casa, como elas são capazes de interagir com a gente. E aí eu comecei a pensar como seria, principalmente pós-Copa de 2002, quando todo mundo me dizia assim, a gente conheceu você de um jeito muito mais natural, muito mais próximo. Por que você não é assim o tempo todo? Porque, infelizmente, no noticiário de hard news, da notícia do dia a dia, a gente não tem um espaço, muitas vezes, para fazer uma brincadeira. Às vezes, o noticiário não permite mesmo. E aí eu comecei a pensar no que seria. De início, eu não pensei num programa que fosse para a área de entretenimento. Eu pensei num programa onde eu pudesse conversar mais. Um estúdio CBN, onde a gente pudesse conversar, onde a gente pudesse trocar. E aí foi surgindo. O que vinha desde o início era a vontade de ter uma conversa com pessoas anônimas e famosas que discutissem sobre um determinado tema que atinge os dois lados dessa moeda e que não precisaria ter assim o destaque só para a pessoa que era convidada por ser famosa. Muitas vezes uma pessoa da plateia podia ter uma história muito mais comovente ou interessante do que quem estivesse em evidência. E foi isso que aos poucos a gente foi conseguindo. Eu conversei, disse da minha necessidade de fazer uma mudança. Eu sou muito inquieta. Eu gostava do que eu fazia, claro, adorava, estava na posição mais cobiçada do jornalismo, do telejornalismo. Você estava nas nossas casas na hora do 14 jantar, anos, todos os dias. Mas eu ficava pensando por quantos anos mais o meu brilho no olhar estaria igual a daquele dia em que eu decidi sair. Porque eu decidi sair com brilho, fazendo com muito prazer. Uhum. E aí foi lentamente, a gente foi negociando isso, até que chegou a concretizar esse sonho. Que aí já era um sonho mesmo, eu já vinha pensando muito nele, e o encontro hoje para mim é essa realização. Voltando só ao negócio do tema das pautas racismo, preconceito, eu acho que é muito importante a gente ter aquele espaço e dar representatividade ao conjunto da população que a gente tem, né? Então as pessoas precisam se enxergar lá.
Então a gente fala de negros, de gays, porque essas pessoas existem, elas estão na nossa vida o tempo inteiro e elas precisam se ver na TV, precisam se ver, né? E essa decisão foi, você está dizendo, você foi amadurecendo. Sim. O projeto do encontro, foi você que elaborou, apresentou? Quanto tempo demorou para você tomar essa decisão? Olha, foi difícil? Foi assim, a última conversa antes de eu apresentar o projeto foi depois de toda a cobertura de 2010, tanto da Copa quanto das eleições. E aí, na época, o Carlos Henrique Schroeder, que era o nosso diretor no jornalismo, eu falei com ele que realmente tinha chegado a hora, e ele me pediu um projeto até abril de 2011. Eu encaminhei o que eu brinquei que não era um projeto, mas que era uma carta de intenções, onde essa essência não chamava encontro, mas dessa conversa, eu avaliava que o horário da manhã era um horário oportuno, porque a programação da Globo vinha toda com uma programação de adultos, com jornalismo, com Mais Você e com Bem-Estar, e tinha um espaço para criança, onde me parecia, humildemente, que a gente poderia continuar com uma programação adulta. E aquilo foi para uma avaliação. Eu tinha uma percepção de que era um programa que se assemelhava um pouco ao rádio, porque é um horário em que as donas de casa e as pessoas que trabalham não são só mulheres, o programa tem 60% de mulheres, mas 40%, isso numa grande média, de homens, trabalham em casa, se locomovem, estão ali fazendo coisas, não estão tão disponíveis para ficar o tempo todo olhando, então que essa conversa tinha que ser muito interessante. E aí, foi indo, abril eu apresentei, eu me lembro que em julho, quando eu tirei férias, em julho de 2011, quando eu saí de férias, eu recebi a notícia de que o projeto tinha sido aprovado. Só isso. E aí, quando eu voltei lá para setembro, outubro, a gente começou a fazer os primeiros encontros, juntando jornalismo e entretenimento, porque a própria equipe de jornalismo viu que aquele programa precisaria ir para a área de entretenimento. E aí, porque eu já queria plateia, então a gente começou a trabalhar na construção. E aí, várias pessoas ajudaram nesse processo. E aí, você migrou do jornalismo para o entretenimento. E aí, eu voltei a dançar. E aí eu passei agora você dança na TV. Danço na TV. Agora eu entendi porque que eu faço dança desde 7 anos. E eu fico muito feliz. E eu acho que a dança, eu falo brincando, mas na verdade ela me ajudou muito na transição. Quando eu percebi que dançar quando eu tocava uma música era algo muito natural para mim e que dava uma leveza e mostrava uma faceta que as pessoas conheciam pouco, me ajudou muito, 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 muito nessa transição. Muito legal. Fátima Bernardes, jornalista, apresentadora do Encontro, conosco hoje aqui no Estúdio CBN, no nosso encontro com Fátima Bernardes. A gente vai fazer uma pausa na nossa conversa, ficar bem informado com o repórter CBN e volta com ela em seguidinha. Não saia daí. Rede CBN, top de 5 segundos.
2h33. Se você ligou o rádio agora, Por favor, aumente o som. Se você está no ônibus, coloque o fone e vamos em frente. Eu crente que ela ia fazer essa abertura, Fernando, para eu poder complementar e eu nada. sei lá, eu tô até sem palavras. Tô um pouco emocionada aqui, viu, Fernando? Fátima Bernardes, nossa convidada de hoje, aqui no encontro... Não, aqui no Estúdio CBN. Adorei também. Fátima, vamos falar de uma coisa um pouco chata? Ih, meu Deus. Vamos lá. A migração para o entretenimento te possibilitou, entre outras coisas, fazer publicidade, Sim. certo? De acordo com o seu contrato. Sim. Você estrelou comerciais da Seara por 3 anos. A Seara é da JBS, empresa do Joesley Batista, um dos grandes delatores da Lava Jato, pivô da crise política que complicou bastante a vida do presidente Michel Temer, entre outros políticos, como a gente tem visto nos últimos anos. Logo depois do vazamento da gravação que Joesley fez, da conversa dele com o presidente, você encerrou o contrato com a marca. Você nunca falou sobre isso. Te causou algum tipo de constrangimento? Olha, eu não falei até por questões contratuais mesmo, mas eu tinha uma cláusula que me permitia encerrar o contrato a qualquer momento que algo pudesse, por parte deles, que eu fizesse e que prejudicasse a imagem da empresa deles. E por minha parte, algo que eles fizessem e pudesse prejudicar a minha. Como eu não queria mais o meu nome associado à empresa, eu simplesmente encerrei o contrato. Então, a partir dali, eu não tive nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Quando eu entrei para fazer os comerciais, as informações que eu tinha da Seara eram uma informação de renovação, uma empresa que tinha sido comprada, que estava querendo ter uma outra imagem, uma nova marca. Nós crescemos muito naquela época a venda dos produtos. Acho que foi uma campanha muito, muito positiva. Mas a partir do momento que não me interessava mais, porque eu sou muito criteriosa na escolha. Você vê que durante todo esse tempo eu fiz aquele comercial. Eu seleciono muito, não é a minha atividade primeira, faço muitas outras coisas, né? Mas me permite fazer isso. Então eu encerrei sem nenhum tipo de problema. É necessário ser criterioso para fazer isso, na sua opinião? Olha, na minha eu acho que cada pessoa tem uma necessidade. Eu acho que como eu tenho o meu emprego, as coisas que eu faço na TV, essas sim são minha prioridade, essa é a minha atividade fim, né? Mas eu tenho 3 filhos, eu quero ter um tipo de estabilidade para eles. Se é algo que me interessa e que eu acho que vai funcionar bem, eu faço. Mas eu penso bastante antes de decidir por uma marca. Você pode imaginar a quantidade de oferta que eu recebo. Sim. E eu não aceito, né? É claro que a experiência vai calejando a gente, vai protegendo a gente de algumas coisas. Teve alguma notícia em toda a sua carreira, seja você repórter ou apresentadora, que foi muito difícil de dar? Tanto na reportagem quanto na bancada. Olha, depois que eu fui mãe, qualquer notícia relacionada à criança, né? Eu acho que isso dificultou muito. Eu lembro muito de uma creche. Meus filhos ainda eram de escola, bem pequenos, de uma creche no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, que houve um incêndio e várias crianças morreram. Aquilo dá uma destruição, né? Uma sensação de devastação em você horrível. Então, sempre que eu tenho que noticiar alguma coisa ligada à criança, é o que mais me abala. E a área de saúde. Eu fui uma pessoa que sempre preferi cobrir polícia a cobrir área médica. Eu tenho muita dificuldade com essa área. Então, para mim, foram as maiores dificuldades, certamente. Estar depois, por exemplo, como eu estive no Morro do Bumba, onde houve na área em Niterói, onde houve um desmoronamento. Foi uma das últimas coberturas ao vivo que eu vi, uma das últimas ancoragens que eu fiz. E encontrar uma menina lá, chamada Laura Beatriz, com o nome das minhas 2 filhas, uma criança só, que perdeu, 5, 6 pessoas da mesma família, avó. Então, esse tipo de coisa me abalava muito, me fazia realmente muito mal, né? Eu reencontrei essa menina no ano passado, de surpresa, a equipe levou para mim ela no encontro. E aí? Nossa, foi uma emoção vê-la hoje já Você morreu de chorar? Eu fiquei muito comovida. Muito, muito, porque ela está bem, ela está feliz, ela está estudando, ela é aplicada, ela passou por uma escola técnica, sabe? Ela está indo, a vida dela está indo. Então, eu fiquei muito, muito feliz de reencontrá-la. Você chora fácil?
Olha, quando eu fazia Começando a fazer umas perguntas, sei lá, né? Tem uma coisa que tá vindo na minha cabeça. Você chora fácil? Porque eu talvez morresse de chorar nesse encontro. Olha, eu me emocionei muito, até porque eu não sabia, ela estava paradinha ali, eu pedi para ela dar o bom dia, que a gente faz uma brincadeira, sempre alguém da plateia dá, e ela disse que ela era a Laura Beatriz do Morro do Bumbo, eu quase caí dura ali. Na época do jornal, como a gente trabalhava, eu participava da edição, aquilo eu tentava diluir ao longo da tarde aquela informação para ela não chegar tão crua à noite, né? E as pessoas diziam, nossa, você segura super bem. Agora no programa, eu também participo de toda a elaboração, mas eles gostam de vez em quando me botar umas pegadinhas. E o próprio entrevistado, muitas vezes, acaba te falando coisas que você não imagina e que te comovem, né? A gente tem às sextas-feiras o Poesia com Rapadura do poeta Braulio Bessa, que mexe muito com a gente também. É um momento de muita... eu procuro ler antes o cordel, para poder não ficar tão... Agora, se você me botar para ver um filme, eu choro à toa. É É uma bobagem. Posso chorar com qualquer coisa. Uma besteira. O pessoal tá rindo, eu tô chorando. Eu chorava em Mamma Mia com uma música que ninguém entendia porque que eu chorava. Só eu. Ninguém chora, só eu naquele momento. Mas tudo bem, faz parte. Fátima, teve um encontro também de uma ex-aluna sua. Você também foi professora de balé. Sim. Que não via há 37 anos, não teve Gente, essa? pois é, imagina. Eu comecei Isso a é dar coisa da aula. produção. Eles plantam essas pessoas lá para Esse pessoal da produção, vou te falar. Gente, esse pessoal da produção, sei, parece até que não tem o que fazer, né, gente? Não, mas essa minha produção é incrível. Esse programa é um programa de produção, sabe, o Encontro, porque é um programa que a gente tem que ter gente, a gente tem que ter histórias, e todo dia são muitas histórias para a gente contar. Então, tinha uma aluna, eu comecei a dar aula com 16, Fernando, e eu tinha alunas de 5, 6 e 7 anos, por exemplo. Então, elas eram muito pequenininhas. Eu já era, logo depois dos 17, por exemplo, elas me viram até 20 e tantos, e eu estrei na televisão com 20, 25. Então, elas continuaram me vendo. E eu que nunca mais vi. Aquela criança virou uma mulher, hoje tem filhos, eu não consigo reconhecer de jeito nenhum. Mas é muito gostoso quando elas se aproximam de mim, em qualquer lugar que eu esteja, na rua. Ah, você me deu aula. E aí é muito legal ver como é que ficou, o que aconteceu, né? É muito prazeroso, mas assim, eu só não consigo reconhecer os rostos. Às vezes eles levam fotos da época da dança, e é muito legal. Muito legal. O Henry, nosso ouvinte, está perguntando se você vai para a Copa, porque você é pé quente, né? Não, gente, agora eu não vou mais para a Copa, não. Agora Nem para assistir. Eu vou estar trabalhando, né? Não vai ter uma Eu vou série? ter, eu não, né, acho difícil, não vai dar não. Mas a gente torce daqui, viu, gente? Não tem problema não. A gente né? manda as energias daqui mesmo. Fátima, vamos falar sobre a vida que você tem exposto nas redes sociais, porque eu falei para algumas pessoas, eu vou entrevistar a Fátima Bernardes, não sei o que, todas elas me pergunta para ela. O que eles querem saber? Vamos ver se eu posso contar. Você tem exposto bastante, ou um pouco mais do que de costume, do que há alguns anos, a sua vida pessoal nas redes sociais. E isso provoca um furacão entre as pessoas que ficam excitadíssimas com toda a foto que você publica com seu namorado, quando souberam da sua relação com Túlio Gadelha, e eu imagino que você tenha acompanhado essa repercussão. Sim, a gente Como é que você lida com isso, com a repercussão gigantesca de tudo que você faz? Olha, na verdade, o início, nós não estávamos pensando em expor nada, né? A gente foi a um cinema, acabou sendo flagrado, um cinema onde eu nunca tinha sido fotografada, eu não imaginei ser fotografada ali. E aí era a primeira vez em que a gente estava verdadeiramente saindo, e eu fui muito surpreendida por aquele monte de fotos. Tanto que dali a gente foi jantar, e onde a gente foi jantar não tinha foto nenhuma, também escolhi um lugar muito discreto. Mas a partir daquele momento em que houve aquela avalanche, eu pensei que não fazia sentido eu esconder, porque eu não tinha nada que esconder, né? Era a primeira vez que eu estava começando um relacionamento tendo rede social. Porque eu tinha tido um casamento de 26 anos, eu só tive rede social depois que eu saí do Jornal Nacional, eu nunca quis ter durante o período do jornal. Quando eu saí, eu fiquei 7 meses fora do ar, eu achei que era um bom canal, eu criei primeiro o Twitter, depois que o programa estreou o Instagram, e aí eu comecei a querer eu mesma administrar o que ia sair. Eu não tenho como impedir que as pessoas nos fotografem, então independentemente de eu postar ou não, há uma curiosidade, como sempre houve, com o meu casamento anterior, com o nascimento dos meus filhos, com a ida, cada vez que eu saía com eles, as fotos eram publicadas, quando eu fiz o alisamento japonês, quando eu engravidei e eram trigêmeos, quando eu casei era o editor e apresentador. Então, quer dizer, a vida foi sendo muito recheada de assuntos que eu nem poderia imaginar, mas que
que despertavam interesse. E era natural que na era das redes sociais, que não era o que acontecia no meu relacionamento anterior, que a gente já tinha um relacionamento super estabilizado, quando as redes viraram o que são, né? Que eu quisesse eu mesma administrar, eu e ele administrarmos o que a gente quer postar. Porque a gente postando ou não, as fotos vão sair. Então a gente escolhe aquilo que a gente quer. Então, de vez em quando eu estou com vontade, aquilo ali é um espaço como se fosse um álbum meu, eu posto o que eu tenho vontade, sem nenhuma preocupação do que as pessoas vão achar ou o que vão... Não, eu posto o que me deixa feliz naquele momento e vou em frente. E rolou uma conversa Nossa, entre vocês? A gente sempre falou sobre isso. Sim. A gente, no primeiro dia, na primeira vez que a gente postou uma foto, tinha sido... A gente tinha acabado de se conhecer e tinha ido assistir um show da Cláudia Raia, muito numa casualidade que acabou acontecendo. Fomos juntos ver um show, um musical da Cantando na Chuva. E eu perguntei, eu posso postar essa foto com a Cláudia? Nós éramos só conhecidos. Ele falou, eu ia te perguntar a mesma coisa para você, tudo bem de eu postar essa foto? Tudo bem. E só que ele postou a da Cláudia, postou uma minha com ele, e nunca mais nos vimos. E aí, quando a gente se reencontrou em novembro, e que saiu tudo isso, a gente depois decidiu conversar. O que você acha de postar essa? Para mim, tudo bem, não tem problema. E a gente, às vezes, um surpreende o outro, que eu acho legal também, uma surpresa de ter uma foto postada. Mas é algo que a gente faz de acordo com a nossa vontade, sem nenhuma preocupação extra, diferente de qualquer outro casal. É natural. Eu prefiro encarar, por mais que as pessoas não encarem, eu prefiro encarar o nosso relacionamento como qualquer outro dessa era digital, em que as pessoas, quando têm vontade, postam, quando não têm vontade, não postam. Eu me sinto completamente normal nisso. E a partir daí surgem muitas teorias sobre a sua vida, né? Não tenho como impedir. A separação fez tão bem pra ela, agora sim a Fátima tá feliz, que namorado gato ela arrumou e tudo. Isso te incomoda de algum jeito? Olha, isso me incomoda porque, na verdade, as pessoas elas comparam um comportamento de felicidade meu agora com um comportamento que havia de tristeza óbvia depois entre aspas, de respeito pelo fim de um relacionamento de muitos anos. Não tinha como você estar esbanjando felicidade naquele momento, independentemente de por que o casamento terminou. Ele foi feliz durante 26 anos, ele foi incrível, né? Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Então, eu lamento esse tipo de comparação. Mas também não tenho como querer julgar as pessoas. É o que elas enxergam. Então, não me abala, porque eu sei o que foi, tenho certeza da qualidade do que foi essa relação anterior. E hoje fico feliz delas me acharem feliz. Adoro a declaração que o Túlio deu, dizendo que muitas vezes é um comportamento machista nosso mesmo, de nós mulheres, de atribuirmos apenas a um relacionamento a alegria e a felicidade de uma mulher, né? Uhum. Ele deu uma entrevista no domingo para Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, dizendo exatamente isso, atribuir o que as pessoas chamam de boa fase da Fátima Bernardes, somente a relação com ele, é machismo, que quando ele te encontrou, você era uma mulher plena, feliz, realizada. Felizmente, a gente se encontrou no momento em que eu já estava super bem. Talvez se eu não estivesse bem, nós não tivéssemos nos aproximado, né? E a gente só se aproximou porque eu estava assim, ali sim, naquele momento, muito bem já. Então, achei incrível essa declaração, eu já conhecia, assim como eu já conhecia a declaração que ele diz de que as pessoas só dizem que ele me faz bem, mas não que eu faço bem a ele. E numa relação, é claro que as duas pessoas fazem bem uma a outra, senão elas não estariam juntas, né? Então, mas eu simplesmente respeito. Eu não me estresso com o que as pessoas dizem. Porque eu acho que o importante é a gente ter consciência do que a gente sabe que está vivendo. O que as pessoas dizem compete a elas, né? Eu não tenho como ter domínio sobre isso. A diferença de idade entre vocês, o fato dele ser mais novo que você, também é motivo de manifestações machistas? Bem poucas. Eu acho que foram muito poucas as declarações ligadas à questão da idade. O que também acaba sendo surpreendente. Mas, para mim, isso não é uma preocupação. Eu acho que a gente tem que olhar para a pessoa independentemente da idade. Se houve algum interesse, se a gente se faz bem, não vejo nenhum problema. Você faz terapia? Faço. Faço. Como não fazer, né, Fátima? Eu comecei a fazer depois que eu tive filho. Eles estavam com uns 2 aninhos, mais ou menos, quando eu comecei. E por quê? Eu comecei a fazer porque eles tinham um pouquinho mais de 2. Porque eu desenvolvi um pânico por avião. Porque quando eles nasceram, eu comecei a ter muito medo de morrer. Era assim, meu Deus, eu tive 3 filhos ao mesmo tempo.
eu tenho que ficar viva. E aí, acho que toda a insegurança de ter sido mãe de trigêmeos, se eu ia ou não dar conta, eu canalizei para o avião. Porque no dia a dia eu tinha que continuar trabalhando, continuar educando, continuar botando na escola, né, fazendo tudo que tinha que fazer com 3 filhos ao mesmo tempo. E aí acabei canalizando todo o meu pânico para o avião. Num primeiro momento eu não percebi, mas quando eu vi eu estava 2 anos e 4 meses sem voar. Gente. E aí... Mas como é que você percebeu isso? Eu percebi foi porque num voo ou você não entrava? eu fiz uma viagem para Nova York quando eles iam completar 2 anos e eu tive uma crise de ansiedade na volta, muito grande, porque eu tomei um tranquilizante para dormir, só que eu não dormi, ele deu um efeito rebote, ele acelerou, eu tive uma taquicardia e suava a mão e tal. E aí eu percebi que aquilo não estava legal. A partir daqui, mas esqueci, a partir daí é que eu fiquei 2 anos sem voar. E aí eu comecei a perceber depois que eu estava dando desculpas. Então era assim, não, eu não vou para longe porque com 3 crianças eu tenho que levar carrinho, eu tenho que levar a cadeirinha do carro. Vamos de carro mesmo, vamos para ali para a região de praia aqui perto do Rio, vamos a São Paulo de carro. E fiquei flutuando bem num espaço onde era administrável de carro. Até que eu falei, não, isso não está normal. Eu não estou nem tirando férias, eu não estou mais viajando para lugar nenhum. E aí eu comecei a tratar. Então aí eu fui para uma terapia. E aí? Melhorou muito. Eu acho que eu passo ciclos de altos e baixos. Tem hora que eu estou muito bem, aí eu paro a terapia. Aí eu pioro um pouco, eu volto à terapia. Agora eu não estou mais com tempo para a terapia. Nossa, eu piorei muito, volto à terapia. E aí vai, mas hoje as aeromoças quase todas sabem. Atualmente eu ando voando mais, então quando a gente voa mais, a gente acaba diminuindo isso, porque quem tem medo, na verdade, meu medo é de sentir medo. Sei. Né? Sei. Então, medo de que as pessoas, como eu sou conhecida, que as pessoas notem que eu não estou bem. Aí hoje eu falo tanto disso, eu falei tanto no programa, que todo mundo já sabe que eu não gosto mesmo. A aeromoça, quando termina a decolagem, que já estabilizou, ela vem para mim e fala assim sempre, quer uma aguinha? Aí eu digo, quero uma aguinha. E aí vamos o resto do voo em paz. Muito bom. Muito bom. Vai mais, Fê? Tem aqui, bom, você falou sobre medo, eu queria falar sobre erro. Tudo que você faz tem uma repercussão imensa. Como é que você lida com erros? Eu sou péssima para lidar com erro, detesto errar. Sou virginiana. Olha, eu quero me amaldiçoar. Então, nada que possam dizer sobre um erro meu vai ser mais cruel do que eu mesma digo. Então, já não adianta, pode ninguém falar nada que eu já falei. Mas eu acho que é o seguinte, o que eu penso é o seguinte, uma pessoa que todo dia cozinhe, tem uma hora que ela vai queimar alguma coisa, um dia ela vai salgar, não é? Eu não cozinho todo dia. Então, mas eu estou no ar ao vivo todo dia. Então é óbvio que em algum momento eu vou errar. Só que fazer ao vivo e trabalhar ao vivo é o que mais me dá satisfação. Eu gosto desse desafio. Acho que Tatiana, você, Fernando, também gostam. Senão a gente não é maluco de estar fazendo o que a gente faz. Então, é isso aí. Vamos em frente. A hora que errar, desculpa e vamos tocar em frente. Quando eu fazia o jornal, as pessoas diziam assim para mim, nossa, você quase não erra. Não era verdade. Eu acho que eu não me desesperava com o erro. Eu acho que você não se desesperar, você assumir que errou e corrigir, mostrar que você não perdeu o controle da situação, e aí volto a falar da dança. Eu acho que a dança me ajudou nisso. Quando você está no palco ao vivo, dançando, você pode esquecer a coreografia, você pode ter um problema qualquer que você tem que tocar em frente. Você não pode sair correndo do palco. É a mesma coisa você ao vivo. Você não pode largar o microfone ou eu largar as câmeras e ir embora. Esse autocontrole, esse exercício é que me fascina. E é isso que eu tento fazer, mas que pode ter certeza. Eu fico linda e poderosa ali na hora, mas depois eu fico com uma raiva de mim que você não faz ideia. Errar não é bom. Não é bom, né, gente? Não Quem é gosta? Não é bom, mas faz Mas parte. é importante a gente aprender a lidar com isso. Claro, faz parte, né? Ser mais tolerante com o próprio erro. Porque eu sou tolerante com o erro alheio, mas tenho muita dificuldade de lidar com o meu erro. Sei bem. Sei bem. A Juliana Prado, jornalista da CBN, tá te perguntando o seguinte, quando é que começou a sua relação com o samba, já que você transmite o carnaval já há bastante desde tempo? Desde criança. Juliana? A Juliana Prado. Juliana, eu adorava carnaval desde pequenininha, sempre me fantasiei, sempre pulei carnaval. Quando passei a ter idade, ia aqueles 4 bailes de carnaval de clube, amava. Quando eu fui para a Globo, foi quando eu comecei a cobrir carnaval como repórter. Era a minha realização, eu achava o máximo, porque eu ia ao sambódromo, mas na época de criança eu não tinha dinheiro para assistir ao desfile. Então a gente ia só para ver do lado de fora a armação dos carros alegóricos. Eu ia com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Eu amava aquilo. A primeira vez que eu assisti a um desfile lá dentro foi, assim, encantador. E ali começou. Aí eu comecei na época do Globo ainda, antes, eu comecei a cobrir para o Globo de Bairros. Eu cobri várias escolas, principalmente a União da Ilha do Governador.
Então, eu ia aos ensaios. Então, eu sempre gostei. Então, assim, acho o máximo poder... Durante o meu período todo de Jornal Nacional, eu fiquei fora da transmissão. E depois eu acabei retornando a pedido do Boninho, me sugeriu que voltasse. Eu fiquei feliz e a gente está aí. E é uma preparação braba para fazer aquilo, não é, Fátima? Porque, enfim, você tem que entender minimamente de carnaval. Sim. E você tem que estudar muito sobre as escolas. Como que é essa preparação? Na verdade, eu visito todos os barracões. Eu, com a Alexa, agora a Alexa Escobar, que é o meu parceiro atual, a gente visita os barracões, a gente conversa com carnavalescos, a gente dá uma palavrinha com o presidente da escola, a gente muitas vezes ouve o mestre de bateria, as pessoas com as quais a gente pode conversar. A gente tem na voz daquele carnavalesco, e muitas vezes também dos historiadores, porque todos eles hoje são acompanhados por historiadores, nos dão o resumo do que vai ser mostrado. A gente vê todos os croquis dos figurinos antes, todos os carros alegóricos no papel e depois no barracão, como é que eles estão, o que vai acontecer. Então, a gente já sabe previamente. Então, isso dá uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Mas, como sempre, se não tivesse, não teria graça, tem um improviso e tem um momento. Tá. Já desfilou em alguma escola? Já. Primeira vez eu desfilei na ilha, numa ala. Depois eu desfilei como destaque de ala, na frente de uma ala, no enredo sobre a imprensa. O carnavalesco era o Alexandre Lousada, eu cobri durante o ano todo, ele me convidou para desfilar e o Globo me convidou para escrever um texto sobre como era desfilar sem ser uma integrante efetiva da escola. Eu fiz uma matéria para o Caderno de Carnaval. Depois eu desfilei na Beija-Flor, num carro em homenagem à televisão, num outro enredo sobre comunicação. E quando mais? Ano passado eu desfilei nas Campeãs, na Grande Rio, por causa da Ivete Sangalo, que eu sou muito fã. E ela era o enredo, e aí no desfile das Campeãs eu estava lá. E tem muito convite para desfilar todo ano pelas escolas ou não? Eu acho que eles sabem que não. Só a ilha que fica me chamando muito por causa da época que eu podia ir aos ensaios e tudo lá. Mas eu gosto de todas. Eu consigo, diferentemente de futebol, eu consigo torcer por aquela que apresentou o carnaval mais bonito, que conseguiu realizar mais próximo do 100% que eles imaginavam. Eu tenho um respeito imenso pelo trabalho que aquelas pessoas fazem, sim, pela dedicação, pelas histórias de vida, por aquelas senhoras, senhores. Aquilo me comove. E aí independe da cor da bandeira. Me comove como um todo, sabe? Uhum. A gente vê como a gente tem gente talentosa, como a gente tem gente capaz, como as pessoas são apaixonadas e fazem com tanto brilho aquele desfile, né? Que traz tanto retorno pra gente. Uhum. Vai, Fê. Fátima, a gente falou bastante sobre futebol, sua cobertura com esportes. Uhum. E o Eurismar é de Brasília, quer saber que time você torce? Eu torço pelo Vasco da Gama. Vasco. Sou Vasco. Sou Vasco, meu pai é Vasco. Tem gente aqui no estúdio dizendo que o mundo é Vasco. O mundo não é Vasco, não. Eu não sei se o mundo é, mas meu pai era, e aí caí nessa. Muito bem. Fátima Bernardes, jornalista, apresentadora do Encontro, nossa convidada hoje aqui no Estúdio CBN. Tá todo mundo muito feliz de te ouvir. Pessoal, tô até engasgando. Na CBN em São Paulo, eu aqui, a nossa redação tava toda, a Fátima vai vir aqui e tal. Muitíssimo obrigada. Janaína Barros, vou contar no ar, Janaína. Pediu para eu te dizer que ela é jornalista por sua causa. Desculpe, Janaína. Te ver, de te olhar e falar, quero ser essa mulher. Ai, que bom, Janaína. Fico muito feliz. Eu ouço muitas pessoas que vão ao programa também, alunos de curso de comunicação falando isso. É uma responsabilidade enorme, né? Você estimular outras pessoas, influenciar outras pessoas. Mas fico muito feliz. Espero que gosto de saber que ela está aí no ar, trabalhando, produzindo e que está feliz com o que faz. Nossa, carregadora de piano aqui. Eu sei, produtor não é mole não. É um pessoal, uma galera forte. Os ouvintes estão adorando uma celebridade que se comporta tipo gente como a gente. Mas eu sou, gente. Vou no mercado, aqui, faço as coisas. É isso. Levo o filho no médico, ainda hoje, com 20 anos. Essas coisas. É igual. Na verdade, o que eu faço tem uma projeção imensa. Eu sei qual é o canhão em que eu trabalho. A TV Globo tem uma penetração imensa. Graças a isso, todo mundo me conhece. Mas isso não faz com que eu me acomode, que todo dia eu não pense como cada um de nós em levantar e fazer o melhor possível e que o meu trabalho sirva para alguma coisa. Quando eu quis ser jornalista, a minha ideia era que eu fosse uma prestadora de serviço
E é assim que eu me sinto até hoje, oferecendo algo que possa transformar a vida de alguém. Se uma pessoa foi tocada pelo que eu faço naquele dia, para mim valeu a pena. Tamo junto. Eu tenho certeza. Tamo juntíssimo. Não é? Exatamente o que faz o seu olho brilhar, o do Fernando, da Janaína e de todo mundo. Muito obrigada por estar aqui hoje. Deixa eu mandar um beijo para a Anizanete também, porque ela entrou em contato muitas vezes comigo para a gente conseguir esse encontro. Um beijo para você também, Anne. Obrigada, Fátima. Adorei, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Fátima. Estúdio CBN.